Você não é quem você pensa ser. E isso pode até mesmo parecer um assunto um pouco místico, religioso, mas não é isso. Trata-se de um assunto psicológico. E por mais que você de repente tenha uma resistênciazinha em ouvir essas coisas, talvez este conhecimento, se bem aplicado, será uma das coisas que mais vai te ajudar com seus problemas psicológicos, com o sofrimento emocional que você esteja passando, ou com qualquer transtorno que você tenha sido diagnosticado. Esse é um assunto profundo e que talvez eu não consiga expressar ele com tanta profundidade neste vídeo. Então é importante que você, além de assistir esse vídeo, talvez busque literatura que vá falar sobre isso, busque validar aquilo que eu vou te dizer, ou continue assistindo vídeos do meu canal. Você não é quem você pensa ser. Existe uma terapia, tá, que é uma terapia cognitiva também, que é a ACT, que este é um dos fatores para desenvolver uma boa saúde psicológica, que é reconhecer que você não é o seu pensamento. Ser o seu pensamento, a percepção de que você é igual àquilo que você pensa, ou é igual àquilo que você sente, é uma das coisas que mais te causa sofrimento. Peço que você preste muita atenção nos exemplos que eu vou te dar, porque provavelmente você vai se identificar, você vai perceber que você passa por isso ou já passou por isso muitas vezes. Toda vez que enfrentamos algum sofrimento, toda vez que passamos por uma certa situação na vida que acarreta uma grande emoção negativa, um grande sofrimento, como por exemplo, assalto, término, perca de alguma coisa, bens materiais e etc., até mesmo acidentes e etc. Nós começamos a construir uma série de pensamentos sobre aquilo, uma série de sofrimento psicológico sobre aquilo. Esse sofrimento psicológico é o fator principal que nos prende a nossos passados, as nossas memórias. Então, de repente, aconteceu alguma coisa com você e você começou a construir pensamentos sobre isso, como por exemplo, eu não vou conseguir viver mais com isso, como por exemplo, eu não vou conseguir viver sem essa pessoa, como por exemplo, isso não podia ter acontecido comigo, eu sou burro, eu sou incapaz e etc. Uma coisa é o pensamento que você tem, outra coisa é quem você realmente é. E acredite se quiser, eu não vejo você como você vê a si mesmo. Eu não vejo você como fulano ou fulana vê em você. Porque cada um de nós enxergamos baseado no conteúdo que temos em nossas mentes. Dificilmente você vai encontrar alguém por aí que enxerga a realidade como ela é, a não ser em momentos isolados, como por exemplo quando está praticando uma técnica de mindfulness, de atenção plena. A maior parte do tempo nós estamos influenciando a nossa percepção e até mesmo distorcendo a nossa realidade por conta do nosso olhar afetado pelo condicionamento do nosso passado. E isso causa muito sofrimento. Quando você se identifica com alguma coisa, ou seja, se identificar tem raiz em se tornar idêntico, tá? A palavra. Eu me identifico, eu me torno idêntico. Ou eu me fundo. Fusão, né? Tá? A gente chama de fusão cognitiva. Existe uma coisa, existe outra. Fusão e é isso que a gente faz com pensamentos, tá? Existe o pensamento, eu sou burro, e existe eu. Se eu me fundo com isso, eu acho que eu realmente sou burro, mas isso se trata apenas de um pensamento. E o problema disso é que nós nos confundimos com pensamentos e emoções o tempo todo, e isso não é o verdadeiro eu. Nós somos frutos do nosso condicionamento, daquilo que pensamos. O que pensamos, não pensamos, acredite se quiser, só porque queremos pensar sobre isso. Nós pensamos com aquilo que temos, com aquilo que adquirimos ao longo do tempo. Nós não somos tão livres assim como aparentamos ser, ok? Você viveu certas situações, você não teve controle de quem seriam seus pais ou seriam seus familiares, etc. Por causa deles, você tem esse determinado nome. Por causa deles, você viveu certas experiências. Isso formou a sua percepção sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo, que são coisas, inclusive, que trabalhamos na terapia cognitiva. Pensamento sobre si, pensamento sobre os outros e pensamento sobre o mundo. Nada disso é você. Como que você começa a se confundir, tá? Existe um eu, que é você. E quando nascemos, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas você não se percebe como separado do outro. Você não é uma pessoa separada da outra.
Você não tem essa percepção. Eu sou um bebê, por exemplo, se eu sou um bebê, eu vejo papai e mamãe, e só existe papai e mamãe, não existe eu e papai e mamãe. Ao longo do tempo, vamos construindo uma percepção de eu, baseado em ideias, baseado naquilo que falaram pra gente, baseado naquilo que eu aprendi a pensar sobre mim mesmo, baseado no meu nome, no nome que me deram, baseado nas descrições que os outros fizeram sobre mim. Se falaram que eu sou bonitinho o tempo todo, me reconheço como bonito ao longo do tempo. Se falaram que eu sou muito feio, daqui a pouco eu estou me vendo como feio. Se falaram que eu sou burro, eu acredito que eu sou burro. Só que tudo isso foi uma construção. Isso não é quem você é. Isso é uma construção. Se dê conta da seguinte coisa, tá? Se você nasceu praticamente vazio de condicionamentos e logo depois você constrói uma coisa, uma percepção sobre você mesmo, então essa percepção construída, ela não é você, ela foi uma construção. Você é anterior a esta construção. Isso pode parecer um papo furado, mas acredite, não é. Isso não é um papo furado. E começar a entender isso facilita um pouquinho, tá? Facilita um pouco que você, inclusive, abra mão, flexibilize um pouco a sua mente com aquilo que você se apegou, as ideias que você se apegou sobre você mesmo e até as ideias que você se apegou sobre os outros, porque tudo isto foi construído. Tudo isto foi condicionado. Se você quer enxergar a realidade como ela é, você vai precisar flexibilizar um pouco, sair fora da rigidez psicológica que talvez você tenha e que ocasiona sofrimento para os outros e para si mesmo. Se a gente voltar um tempo atrás, Hitler, né, o camarada lá que pegou os judeus e colocou-os nos campos de concentração, acreditava que judeu merecia aquilo. Há um tempo atrás, pessoas pretas eram escravizadas porque as crenças de muitos acreditavam que isto era correto. Muitas pessoas acreditavam que isso realmente era correto. E se alguém pensasse ao contrário, essa pessoa que pensava ao contrário era a pessoa que era considerada errada. Só que você acredita mesmo que, beleza, então todas as ilusões foram desfeitas porque não escravizamos mais pessoas pretas e não tem mais ninguém querendo prender judeu. Então hoje, beleza, nossa percepção da realidade está limpa. Não está. Nós continuamos sendo uma construção, cheio de percepções que estão erradas sobre a vida e sobre o mundo. E por que eu te convido a pensar sobre isso? Porque se você tiver a coragem e tiver a continuidade no aprofundar-se nesse estudo de que você não é quem você pensa ser, facilita muito você se libertar de algum sofrimento psicológico ao qual você tem sido aprisionado a ele durante muito tempo. Porque esse sofrimento psicológico, ele já está meio que acorrentado, preso à sua percepção sobre você mesmo. Uma outra forma de você entender isso que eu estou falando vamos supor que você gosta de um determinado político, tá? Então, neste momento que estamos gravando o vídeo, eu não sei quando você vai assistir, existe dois polos aí, né? Direita e esquerda, Lula e Bolsonaro. Não importa, eu vou te dar um exemplo baseado, por exemplo, no Bolsonaro. Você é uma pessoa que adora o Bolsonaro ou adora o Lula e você está alimentando o seu pensamento de que tal político tem muito a ver com você, você se identifica com ele e você alimenta pensamentos sobre ele, que você gosta dele, etc, etc, etc e tal. Aí o que acontece? Em um determinado dia, você se depara com uma pessoa que ofende, nem está falando diretamente para você, é uma conversa de terceiros e você vê uma pessoa ofendendo o político que você tanto gosta, o político com quem você tanto se identifica. Naquele momento você sente como se estivesse falando com você mesmo. Por que isso aconteceu? Porque você está identificado com esta ideia. Você está identificado com a ideia de quem é você. E quando alguém fala mal de você, que não é você, você se fere como sendo você. Só que ele está falando mal de uma construção. Lógico, eu não estou dizendo para você que você tem que deixar que as pessoas façam o que quiser com essa construção. Não é isso. Você vai conseguir continuar desempenhando o seu papel no mundo, fazendo seu trabalho, criando seus filhos,
etc, o que lá, seja lá o que for. Só que não existe uma outra forma de você realmente ter muita flexibilidade psicológica, que é um dos fatores principais para poder ter saúde mental, se você não se desprender um pouco desse senso de eu falso, desse senso de identidade que você construiu ao longo do tempo. Não é possível, inclusive, abrir mão daquilo que você considera que já faz parte da sua personalidade, identidade, sem que você se desprenda um pouco do senso de eu. O senso de eu está vinculado, acoplado com um monte de coisas. Ideologia política, seja lá o que for, time de futebol, pensamentos depressivos, pensamentos ansiosos, síndrome do impostor, baixa autoestima, e etc, etc, etc. Enquanto você estiver preso a isso, fica muito difícil. Em algum outro vídeo passado, eu dei o seguinte exemplo. Você vê as nuvens passando pelo céu. Tem dias que tem nuvens negras, outro dia está chovendo, muitas nuvens, o céu está escuro, outro dia está claro e tem algumas nuvens. Então as nuvens estão mudando o tempo todo, mas acima das nuvens existe o céu. O céu é uma coisa só e permanente. O que muda é o clima abaixo do céu. Esse eu, ele é uma construção passageira, inclusive. Só que desde quando você nasceu, existe algo que se mantém. Esse algo que se mantém é o verdadeiro eu. Não é porque eu estou explicando isso para você que eu sou um ser iluminado que mantém contato com esse verdadeiro eu, tá? Só para ficar claro. E não acredite em quem dá ensinamento parecido com isso. Porque as pessoas leem livros como eu li, pegam esse conhecimento e passam como se fosse delas. Passar o conhecimento não significa que eu falo isso, que eu faço isso e consigo isso o tempo todo. Lógico, eu consigo isso talvez mais do que muitos que estão ouvindo e vendo este vídeo. Só que não significa que é o tempo todo. Porém, eu estou ciente de que eu preciso constantemente me voltar para este verdadeiro eu. Como que eu faço isso? Isso é conectado diretamente com prática de atenção plena, mindfulness. Voltar para o aqui e agora. Por exemplo, se eu estou olhando para esta parede, existem formas diferentes de olhar para ela. Eu olho para ela julgando e nomeando ela. Então, a parede é rosa, tem umas partes aqui, uma textura e tal, pensando sobre ela. Posso até mesmo ficar olhando para ela e pensando, tendo várias memórias sobre coisas que aconteceram na minha vida. Tudo isso é condicionamento. Você concorda que me ensinaram que o nome dessa cor é rosa, que o nome disso é parede, de que isso daqui é sólido, beleza, é a realidade, mas o nome, tá? Nomear isso como sólido, tudo isso é condicionamento, ok? Nós somos condicionamento, a nossa falsa identidade. Entrar em contato com aquilo que é o verdadeiro eu é se libertar de todo condicionamento. Isso começa como? Você começa praticando como que eu olho para uma coisa sem pensar sobre ela. Porque todo nosso senso de identidade, ele existe por conta do pensamento, ok? Se uma pessoa perder a memória completa, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o que ela é, se ela perder realmente a memória, não sabe de nada mais, ok? Então, nosso senso de identidade é memória. Nosso senso de identidade é condicionamento. Como que eu pratico sair um pouco desse condicionamento? Ficando no completo presente. Se eu olho para a parede, só olho. Se eu respiro, eu só respiro. Se eu estou prestando atenção no som, ouvindo o som, estou apenas prestando atenção e ouvindo o som. Isso é fácil? Não, nem um pouco fácil. Tá? É simples, porque é só ficar no aqui e agora, porém, o tempo todo um monte de pensamento, tá? E não, cuidado para não fazer da maneira errada. Não é uma luta, não é eu não preciso pensar, não. Não é dialogando com você mesmo de que não era para estar pensando, porque você já está pensando sobre pensamento. É simplesmente trazer sua atenção para o aqui e agora. Isso se treina através do mindfulness. Tem áudios aqui, tá? Procure no meu canal uma playlist de atenção plena. Tem 8 áudios. Sugiro ouvi-los aí 2 vezes por dia, um áudio 2 vezes por dia. Depois de uma semana, ouça o segundo áudio 2 vezes por dia. E assim sucessivamente, tá bom? Então, o eu é uma construção. Isso não é blá blá blá, tá? Ciências psicológicas sabem disso. O senso de eu é uma construção. Existe uma coisa permanente desde que você nasceu. A isso podemos dizer que é a consciência, ou o verdadeiro eu, o self. O ego é o que foi construído. Freud, por exemplo, ele falava do id, do ego e do superego. Nada disso é o eu, tá? Nem o id é o eu, nem o ego é o eu, nem o ego é o eu, tá? Então não tem a ver com o que Freud dizia, são teorias parecidas, mas um pouco diferentes, tá? Existe uma outra coisa,
Quem mais vai falar sobre isso no autor da psicologia é Jung, tá? Se escreve Jung. Ele vai falar do processo de... esqueci o nome. Processo de individuação, tá bom? Que você precisa reconhecer esse eu e precisa aceitar todo o restante. É uma coisa bem legal, interessante de você buscar sobre. Mas eu te sugiro ler livros como O Poder do Agora, Um Novo Mundo. Leia livros como A Revolução da Atenção Plena. Leia livros como Mindfulness, Atenção Plena, como acho que é Ficar em Paz no Mundo Caótico, algo assim. Esse é um dos livros mais recentes, tá, de Mindfulness, e também é um livro com bastante embasamento científico. Então, eu espero que eu tenha ajudado você, não é blá blá blá, tá? Isso é uma coisa séria, seríssima, isso é uma coisa que vai te ajudar a ficar em paz. Isso é uma coisa que vai ajudar você a tirar essa bagagem, esse peso todo que você tem carregado nas costas. Isso vai fazer você ficar realmente presente, isso vai fazer você ter paz, isso vai fazer você conseguir se desprender de coisas que não são boas. Coisas que, por mais que às vezes até tenham sido boas, como você pega um barco, atravessa um rio, só que você precisa abandonar esse barco depois. Você não vai ficar carregando ele nas costas depois que você atravessa o rio. Alguns conhecimentos foram bons para você no passado. Algumas coisas foram úteis. Hoje, talvez não seja mais, tá bom? Obrigado se você assistiu esse vídeo e espero você num próximo vídeo. Por favor, deixe seu comentário aí me agradecendo, porque isso super me incentiva, porque às vezes é chato ficar gravando vídeo, tá? É legal quando você tem atitude, mas dá um desânimozinho às vezes. Deixe seu like, comente, se inscreva no meu canal, dê sugestões de vídeo se você quiser que eu fale sobre algum assunto. E eu sou terapeuta atendo há mais de 7 anos. Se você precisar de terapia, entre em contato comigo e podemos fazer atendimentos online aí para ajudar você a superar algum problema, alguma situação que você esteja passando neste momento. Ou simplesmente te ajudar com uma questão de autoconhecimento. Muito obrigado se você assistiu até aqui e até um próximo vídeo.